Aí, realmente, que foi, assim, acho que a pior noite da minha vida. Que foi quando eu estava dormindo no quarto. Ele trabalhava, né, de segurança ainda da boate. Chegava em casa por volta das 3 horas da manhã. E foi quando eu estava dormindo e eu escutei a Júlia gritando do outro quarto. Gritou. A Júlia era uma criança muito calma, muito tranquila, né? Ela não era de fazer essas coisas. Se ela acordasse de noite por algum motivo, ela viria do quartinho dela até o meu quarto, porque eu já estava dormindo com a Isabela, bebezinha, no quarto. E a Júlia viria até o quarto, eu botava a Júlia para dormir e depois botava ela na caminha dela. Então, ela não era de gritar, assim, de tomar susto ou se assustar, acordar no meio da noite. Conheço minha filha, né? Aí a Júlia gritou, eu acordei, levantei e fui até o quarto dela. Quando eu abri a porta, a luz estava apagada. Aí eu acendi a luz e ele estava já tampando a boca dela, assim, segurando a boca dela para ela não gritar mais. Ele estava só de cueca. Ela sentadinha no trocador, sentada no trocador, ele segurando a boca dela, só de cueca, com pênis ereto, melado na frente, molhado na frente. Ela estava de roupinha, ela não estava sem roupa. E, assim, pior cena que uma mãe pode ver. E aí? Aí eu... Olha, desculpa. tem lenço ali. Você quer uma água, quer um café? Quer parar um pouco? Não? Não, bom. Você confrontou ele falou o quê? Confrontei. Pedi pra ele imediatamente sair do quarto. Pedi pra ele sair do quarto. E peguei minha filha no colo. Ele ficou muito assustado, muito transtornado. Peguei minha filha no colo e a Júlia chorava de um jeito assim, que eu nunca tinha visto a Júlia chorar daquela forma. Quando eu botei ela aqui no meu ombro, a Júlia chorava de Solução. esse choro de desespero. Não é um choro de bebê que acordou de madrugada e tá fazendo manha ou qualquer coisa. Mão na tua boca, de tudo. Ela estava bastante assustada porque estava escuro. Acho que o que quer que seja que estava acontecendo ali com ela, ela estava com muito medo. Muito medo. Se assustou muito, estava escuro o quarto. Eu pedi para ele sair. E eu botei ela assim, ela chorando desse jeito, coloquei a Júlia na cama. Quando eu coloquei ela na cama, eu abri imediatamente a fralda dela. Por quê? Das minhas desconfianças. E é como eu falei, nesse momento parece que tudo na minha cabeça fez sentido. Se eu tivesse alguma ponta de dúvida de alguma coisa que poderia estar acontecendo ou não, ali, para mim, se materializou. Ficou claro para mim o que estava acontecendo naquele momento. E eu não podia mais esperar nada, assim. Mas ele confrontou? Falou, calma, quando eu abri a fraldinha da Júlia, ele entrou no quarto novamente e perguntou por que eu estava abrindo a fralda dela, por que eu estava checando. Were you checking her nappy? E você não perguntou por que você tá com esse bodego duro aí? Exatamente. E você perguntou, ele falou o quê? E eu falei pra ele perguntou, eu falei assim, eu só estou checando. Nesse momento, quando ele voltou, não. Porque eu pedi para ele sair do quarto. E aí ele não falou aí nada ele da voltou, situação dele? Ele foi pego com uma ereção, com uma criança? Ele falou que tinha uma condição. Assim, eu vou chegar aí. Tá. Quando eu abri a fralda, aí ele veio pro quarto perguntando o que eu estava fazendo, checando, por que eu estava checando a fralda dela. Aí eu fiquei meio assustada, porque ele já foi bastante agressivo. Falando bem mais pesado. Aí ele já vai pra agressão. Were you checking her nappy? What are you doing? Falando mais assim, mais grosso. E eu tomei um susto assim na hora. Eu falei assim, eu só tô vendo se a fralda dela tá molhada, se tá com xixi, se tá com cocô. E fechei a fralda dela, né? E eu fui questionar ela, porque a Júlia estava vestida, estava com aquela roupinha aquele bodyzinho que tem o botãozinho embaixo. Só que ela estava com uma roupinha diferente da que eu tinha colocado ela para dormir. E eu fui questionar ele por que ela estava com a roupa diferente, por que ele tinha trocado. Ele muito nervoso, gaguejando, disse para mim que ela tinha acordado, escutou ele chegando e foi pedir água para ele lá embaixo. Ele foi dar água para ela e ela se molhou. E por conta disso, ele pegou e trocou a roupa dela.
Quando ele me falou isso, eu fui procurar a roupinha dela, tava emboladinha assim em cima do trocador, peguei a roupinha e dei na mão dele. E falei assim, a roupa tá completamente seca. Ele falou assim, provavelmente já secou. Eu falei, como assim, né? Aí eu fui pra questão da fralda. Todas as noites, quando eu botava a Júlia pra dormir, era natural que eu pegasse a fralda, que eu tirasse o saquinho de lixo, que eu ia trocando durante o dia, pra não ficar com cheiro à noite pro bebê dormir. Então, tirava. Só que quando eu olhei, tinha uma fralda dentro do cesto. E aí eu peguei a fralda. Quando eu peguei a fralda totalmente seca. Não tinha xixi, não tinha cocô, não tinha nenhum motivo para aquela fralda ter sido trocada. Era como se a fralda estivesse nova. A Júlia já tinha 2 aninhos de idade, então ela já estava no desfralde. Eu botava a fraldinha nela durante a noite só por precaução, mas ela não era de fazer xixi na cama. Então a fralda dela fazia xixi à noite mais, já tinha 2 aninhos. Então a fralda estava seca. E eu questionei. Aí eu chamei ele novamente, perguntei, dei a fralda na mão dele e perguntando e questionando, a fralda dela tá seca. Por que você trocou a fralda dela? Aí ele falou que trocou a fralda dela no escuro porque não queria acordá-la. Aí eu falei assim, ué, mas você não falou que ela acordou e foi pedir água pra você lá embaixo, por isso que ela se molhou? Aí ele ficou bastante nervoso novamente. O que você tá sugerindo, não? Como que é a palavra? O que você tá... O que você tá insinuando? Insinuando. Você respondeu que você é um pedófilo mexendo na minha filha. Não respondi isso. Medo. Não, lógico. Ele é muito grande, fisicamente? Muito. Você está falando que ele é segurança de boate, tudo? Muito. Grande. Bem grande. Bem grande. Forte. Então, a pessoa... Ele intimida, sabe? A pessoa chegar assim pra cima de você, gritando desse jeito, você com a sua filha chorando ali no braço. E com a outra bebê no quarto. Exatamente, com a outra bebê no quarto. Peguei a Júlia, desci com ela, fui tentar acalmar ela. O que você acha que aconteceu? Assim, o que eu acho que aconteceu? A Júlia mexia bastante na boquinha dela. Não sei nem como dizer isso, mas eu acho que ele forçou a boca dela a fazer alguma coisa.